A Trindade e as suas relações. Como isso se harmoniza? Como isso se manifesta na teologia cristã? Separa aí o seu café, de preferência Vero, que a teologia é por nossa conta. Antes de qualquer coisa, você que está me assistindo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Aproveite, clique ali agora mesmo, você nem perde a continuação desse vídeo. E também clique em Seja Membro, dá uma olhadinha nas nossas opções e venha estudar teologia com a gente. Tem cursos imperdíveis por apenas R$ 7,99 por mês. Dá uma olhadinha e venha com a gente. Bom, pessoal, é sempre bastante importante a gente falar sobre a Trindade e sobre as suas relações. É uma característica muito específica do cristianismo. Você sabe que existem outras religiões monoteístas, né? Isso não é uma novidade. O judaísmo é monoteísta, o islamismo também é monoteísta, mas apenas o cristianismo é um monoteísmo trinitário. Você não encontra esse tipo de ensinamento nem no judaísmo, nem no islamismo, nem em nenhuma outra religião, né? Isso eu não estou falando que seja uma vantagem ou também uma desvantagem, são apenas características específicas de cada teologia, né? De cada religião específica. O ensinamento da Trindade, é claro que ele é bastante complexo, é claro que ele depende de uma série de diálogos ao longo da sua construção, e toda a doutrina cristã foi construída na história, foi desenvolvida ao longo do tempo e com diálogo com outras áreas importantes do saber. Isso não acontece apenas com a Trindade, mas em todas as doutrinas que você pode imaginar do cristianismo, incluindo a própria divindade de Jesus, do Espírito Santo, a salvação e assim por diante, né? E a Trindade também teve contato desde os primórdios do cristianismo, praticamente. Ela dialogou com textos do Novo Testamento, que evidentemente no Antigo Testamento, por ser escritura judaica, a Trindade não está lá, nem de maneira aproximada, em nenhum momento, em nenhuma página, mas no Novo Testamento, dependendo do escrito e de quando ele foi escrito, já tinha ali alguma consideração embrionária da divindade do Pai, da divindade de Jesus, embora isso ainda estava engatinhando, e da consideração da pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, a Didaqué, já no ano 100, fazia esse apontamento em questões litúrgicas, né? No ensinamento sobre o batismo, por exemplo. Nós já falamos aqui também, em outros vídeos, sobre teólogos muito importantes da antiguidade, como Teófilo, que foi o primeiro a falar sobre a palavra trias, aplicando às pessoas divinas, né? Nós falávamos também de Tertuliano, que é o primeiro teólogo latino a usar o termo trinitas para se referir também às pessoas divinas, embora essa definição ainda não está totalmente estruturada, né? Mas já se pensava em três pessoas divinas, que era o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e a concepção mais aprofundada da Trindade é elaborada a partir do Concílio de Nicéia, principalmente nas definições cristológicas daquele concílio. Nicéia não debate sobre Trindade, nem os demais concílios. O grande tema dos concílios da antiguidade é sobre a cristologia, que está sendo duramente atacada por ensinamentos considerados heréticos, até por bispos da própria igreja, como Nestório e outros nomes, como Apolinário, né? E os concílios querem debater sobre essas questões cristológicas, e Nicéia afirma, então, que Jesus era Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
criado e não feito, ou seja, ele é da mesma essência natural que o Pai, mas não foi criado como Ário dizia, não teve um início como Ário ensinava, que era o principal herético daquele tempo, e o concílio também define que Jesus era da mesma substância que o Pai, ou seja, ele era da mesma natureza, da mesma essência, ele tinha uma união hipostática, uma só hipóstase junto com o Pai. Claro que esses elementos não estão expostos na Bíblia, como as doutrinas cristãs de maneira geral, a não ser por apontamentos, né? Claro que também dialoga com a filosofia do seu tempo, e foi justamente pelo fato do cristianismo como um todo dialogar com a filosofia do seu tempo que o cristianismo não desapareceu na história como uma seita localizada, regionalizada, como muitas tiveram esse mesmo fim. Agora, também uma coisa muito importante é que você se inscreva aqui no canal. Você já se inscreveu? Não perca tempo, hein? Se você deixar para depois, você vai se esquecer. Clica ali em inscrição, aproveite para ativar as notificações e também dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque tem coisas muito importantes para você. E aí, enfim, nós chegamos na questão da contemporaneidade, e nós conhecemos grandes nomes da teologia cristã no período contemporâneo, né? Tem muitas pessoas que acham que a teologia já foi feita no passado, que tudo que se falou lá no passado é uma instrução perene, que não muda nunca, em momento algum, mas a teologia continua em construção, em aprofundamento, em correção, em ampliação, né? E sempre vai ser assim enquanto tiver vida inteligente aqui na Terra. Na Idade Contemporânea, nós conhecemos um grande teólogo chamado Karl Rahner. Se você ainda não ouviu falar de Karl Rahner, eu já fiz aqui no canal um perfil teológico sobre ele, e eu vou deixar o link para você também acompanhar e saber melhor quem foi o grande teólogo Karl Rahner. Karl Rahner viveu no século XX, né? Faleceu em meados da década de 80, foi um dos teólogos mais profundos, mais consistentes de toda a sua geração, ajudou bastante nos trabalhos do Concílio Vaticano II, deixou uma obra profundíssima, algumas das suas obras têm até em português, né? Feito pelas brilhantes editoras teológicas do Brasil, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição também links para você conhecer algumas obras de Karl Rahner. E sobre a Trindade, o Karl Rahner propõe uma diferenciação que, na verdade, se relacionava, né? Que é a Trindade imanente e a Trindade econômica. Trindade imanente e Trindade econômica. Do que Karl Rahner e outros teólogos contemporâneos estavam falando com esses termos? Você sabe que um propósito maior desse canal é tornar a teologia acessível a qualquer pessoa que passa por aqui, né? E tem como, sim, a gente traduzir termos teológicos muito complexos numa linguagem em que todo mundo consegue alcançar e compreender. Trindade imanente diz respeito a uma trindade no seu sentido mais essencial, diz respeito à relação entre as próprias pessoas divinas, né? Ou seja, aquilo que não é comunicável aos seres humanos. E trindade econômica é exatamente o oposto disso. É a relação da trindade de uma maneira perceptível, de uma maneira a ter contato e aproximação com a criação, com os seres humanos. E o Karl Rahner dizia que, embora haja uma trindade imanente lá na eternidade entre as pessoas divinas, e haja também uma trindade econômica, a sua relação com a criação, essas duas são inseparáveis e uma está em função da outra. Seria um conceito vazio se essa trindade não se relacionasse com a criação,
e seria também um conceito que eliminaria a divindade se fosse apenas no campo da criaturidade, né? Então, Karl Rahner propõe essa relação íntima e inseparável do que é imanente com o que é econômico, daquilo que é transcendental, espiritual, com aquilo que é criação de Deus, e Deus cria todas as coisas em harmonia com as pessoas divinas, com a Trindade, né? Agora, nós temos também na teologia algumas explicações que nos ajudam a entender isso de uma maneira mais aprofundada. Na Trindade imanente, por exemplo, nós temos o conceito de pericorese, que nos ajuda a compreender essa relação. É um vídeo até antigo que eu fiz no canal, mas que eu vou deixar também o link para você assistir e ter mais um conteúdo a esse respeito. A pericorese é um termo grego, da onde vem a palavra coreografia do português, e diz que as pessoas da Trindade se relacionam de maneira íntima e intraconectadas umas com as outras, né? Pai não é o Filho nem o Espírito Santo, o Filho não é o Pai nem o Espírito Santo, o Espírito não é o Pai nem o Filho, mas ambos compartilham da essência divina de maneira inseparável. A pericorese mostra essa relação intratrinitária das pessoas divinas e é baseado numa dança, daí que vem a palavra coreografia. É um movimento circular entre essas pessoas, um movimento dançante, plenamente harmonizado entre elas, né? É bem diferente da pirâmide hierárquica que os seres humanos gostam de construir e que construíram, inclusive, com a própria Trindade, colocando o Pai como a primeira pessoa, o Filho como a segunda, o Espírito como a terceira, mas na pericorese não existe isso. Não há hierarquia entre as pessoas divinas, não há uma relação piramidal engessada, pelo contrário, onde há vida, há movimento, onde há vida, há dança, há relação. E é isso que a pericorese explica da Trindade imanente, né? Não há hierarquia e não há engessamento, há um movimento circular, há um movimento dançante e um movimento de intra-relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso se expressa também na Trindade econômica e na relação da Trindade com os seres humanos, naquilo que nós chamamos de kenosis, do esvaziamento. Jesus, para vir à Terra se relacionar com os seres humanos, isso só é possível porque, antes de qualquer coisa, ele se esvazia de toda a sua essência divina, se esvazia da sua divindade, se esvazia de tudo aquilo que o distanciava da humanidade para poder, então, encarnar e se fazer história e se relacionar com os seres humanos. Mas o Pai, para ser conhecido, também se esvazia. O Espírito, para ter relação com a criação, também passa pelo esvaziamento kenótico. É que nós nem sempre estamos acostumados a lidar com isso. Mas nós vamos falar disso e muito mais com detalhes no nosso curso de Trindade, cujo link de inscrição está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clica que ainda dá tempo, ele vai começar no dia 21 de junho de 2026, e se você estiver assistindo o vídeo antes disso, dá tempo de você vir participar aqui conosco, né? Na Trindade econômica, a divindade tem que se esvaziar, abrir mão da sua divindade que o distancia da criação, justamente para poder se relacionar aqui de maneira econômica, né? E é claro que as pessoas que seguem ao Deus trinitário precisam construir relações que se assemelham às questões trinitárias. Tudo que é hierárquico, tudo que é engessado, tudo que é piramidal, não tem nada a ver com a Trindade, não tem espaço para a vida, não tem espaço para o movimento, não tem espaço para o agir e a atuação do Espírito, porque o que Deus produz é circular, é
vivo, é movimento e é leveza nas suas estruturas, porque produz justamente vida e vida em relação com a trindade imanente e a trindade econômica. Estruturas hierárquicas nada tem a ver com a trindade. Por isso, muitos a atacam, né? Por incrível que pareça. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, inscreva-se aqui no canal, torne-se membro para estudar com a gente, dá uma olhada aqui na descrição do nosso vídeo, você pode participar, inclusive, do nosso curso sobre trindade, e em breve a gente volta para mais conteúdos por aqui. Tchau, tchau, até lá.